pessoas incentivadas pelo que aconteceu e agora incentivadas pelo momento, estão denunciando abusos, não só dessa denominação, mas de muitas outras, né? Abusos de liderança, abusos de pastores, muitos abusos. E a gente ouve coisas e assiste coisas que assustam, chegando até a abuso mesmo de corpo, né? Abuso infantil, assédio, coisas que são terríveis, terríveis, que, como diz Paulo em uma das suas cartas, nem entre os pagãos, nem entre os gentios se dominam, se acontecem, né? E muito menos deveriam acontecer entre o povo que se diz de Deus. Então eu queria nessa manhã não falar sobre qualquer denominação, isso, como eu disse, isso não é problema de ninguém, é problema agora sim do Ministério Público, é problema do governo federal para tratar com isso, mas eu queria falar no que diz respeito à minha responsabilidade. A responsabilidade como pastor de igreja, como alguém que o tempo todo está também na internet, com o rosto lá, falando do Evangelho. Eu queria nessa manhã, junto com vocês, pensar um pouco sobre essa questão que está acontecendo à luz da Escritura. Amém? Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem de desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina quanto de convencer os seus opositores. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que tenham uma pensadia. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos incrédulos, nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Amém? Feche os olhos, Pai. Obrigado por essa manhã. Mais uma vez nós dizemos obrigado. Agora temos diante de nós o livro e o texto. O livro sagrado e o texto sagrado. Contudo, termos o livro, termos o texto, não fará nenhuma diferença se o livro e o texto não se transformarem, não se tornarem palavra. A palavra da vida. A palavra que não cabe no livro e que não cabe no texto. A palavra que vem do livro e vem do texto, mas se torna chão. Chão para a gente encaminhar. Que hoje essa palavra penetre a nossa alma, que faça todas as cirurgias necessárias, aonde nenhum bisturi alcança. E que o Senhor nos dê a chance de sairmos daqui melhores do que nós entramos, por causa da palavra. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.
Amém. Irmãos, a primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo, a segunda carta a Timóteo, escrita por Paulo, e essa carta a Tito, que também é escrita por Paulo, sempre foram consideradas um grupo separado de cartas, distintas das outras cartas do apóstolo Paulo e também distintas das epístolas que a gente chama de universais, né? Primeira de Pedro, segunda de Pedro, as três de João, a de Tiago, em Hebreus e Judas. Elas sempre foram distintas dessas. E a razão por que elas são diferentes, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é óbvia. Né? O enunciado já mostra para nós o porquê elas são diferentes. Porque essas três cartas, mais a carta de Filemão, elas não foram escritas para igrejas, conforme as outras. Elas foram escritas para pessoas. Elas levam o nome de alguém e não o nome de uma comunidade, né? Como a carta aos Colossenses, Romanos, Tessalonicenses, Gálatas, são cidades, são igrejas nas cidades. Aqui tem nome, é para Timóteo, duas, é para Tito, uma, e para Filemão. Filemão não é uma epístola pastoral, porque Filemão é um assunto próprio de Paulo. Né? Tem três personagens que permeiam a carta a Filemão: Paulo, Filemão e Onésimo, um escravo que fugiu de Filemão, e Paulo está fazendo a reconciliação entre o senhor Filemão e o escravo Onésimo. Então, ela não tem a ideia de pastoral. Mas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, sim, são pastores. Timóteo é um pastor e Tito é um pastor, formados pelo próprio Paulo. Então, essa é a diferença. Elas são escritas a pessoas, enquanto outras são escritas a igrejas. Mas, com o longo do tempo, se você fizer uma leitura atenta dessas três cartas, você também vai começar a perceber que, apesar dessa característica pessoal, elas têm um significado e uma importância que vão além também dessa referência pessoal. Ou seja, em outras palavras, essas cartas foram escritas também para assinalar a conduta do povo de Deus dentro da igreja. Então, por mais que seja pastoral, a pastores, ela também trata de questões de igreja, de questões de grupo, né? Não é algo, um diálogo ou algo dito por Paulo a uma pessoa apenas. É também, mas também é dito à igreja, do modo que a igreja deve se comportar. Então, de maneira que se compreendeu com o tempo que essas cartas não têm só esse significado pessoal, mas também tem o que a gente pode chamar de um significado eclesiástico, né? De igreja, de comunidade. Não existe nenhuma história consecutiva, cronológica, que nos descreva os destinos da igreja depois de Atos dos Apóstolos, do fim do livro de Atos e do fim do primeiro século. A gente não tem nenhuma fonte para saber como a igreja se desenvolveu. Quando Atos se encerra, até ali a gente tem um documento forte, histórico, sobre o início da igreja, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem as epístolas das igrejas, que contam um pouco da situação das igrejas, mas a gente não tem algo histórico, cronológico, do final de Atos até o final do primeiro século. Então, só essas cartas aqui, associadas a alguns complementos que a gente pode obter dos pais da igreja, ou seja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, né, que assumiram a igreja, alguns documentos extra-bíblicos, a gente pode ter algum relato de como a igreja se comportou. Porque a gente para o livro de Atos e diz: o que será que aconteceu depois disso? Como se desenvolveu a fé? A gente tem, a partir do segundo século, aí a gente tem toda a história. Né? Você vai estudar a história da igreja, você tem documentos vários. Mas esse período do primeiro século, a gente tem que tirar informação daqui, dessas três epístolas, as universais, e também de alguns escritos extra-bíblicos dos pais da igreja. E o que fica claro, o fato que fica claro, quando você lê essas epístolas que estão contando essa história, é que depois da primeira prisão de Paulo, que é o final do livro de Atos, Paulo está preso lá no final do livro, mas ele é solto daquela primeira prisão. Depois dessa primeira prisão, verificou-se uma transformação no apóstolo Paulo. Ele mudou o jeito de pensar sobre algo. Ele próprio se apresenta para nós como alguém diferente depois da sua primeira prisão. Ele ainda não estava disposto a abandonar a sua vocação, a desistir, isso nunca. Mas ele vem demonstrando nas cartas que ele tinha percebido que o tempo estava contra ele, que ele lutava contra o tempo. Eu preguei esses dias aqui sobre Filipenses, que é uma carta escrita dessa primeira prisão em Roma. Ele escreve uma carta de dentro do palácio do rei, ele é uma prisão domiciliar, finalzinho do livro de Atos.
Ali você já percebe que ele está contando com a morte. Que ele está percebendo que o tempo está contra ele. Que mais hora, menos hora, algo vai acontecer com ele e ele vai ser tirado da terra. Ele vai descrevendo isso. Se você ler depois a carta a Filemon, Paulo vai dizer, Paulo o velho, quem escreve, ele já está vendo também que não é só a perseguição contra ele que vai abreviar esse tempo de vida dele, de ministério, mas é a própria saúde. Né? Paulo era um homem muito doente. Paulo era um homem praticamente cego nesse período. Né? Segundo os historiadores, há várias malárias, devido a várias malárias que ele pegou na região pantanosa da Galácia. Paulo tem ataques epilépticos por causa disso. Né? Segundo a maioria dos comentaristas, esse é o espinho na carne. Ele está falando e de repente ele cai no chão, estribuchando com um ataque epiléptico. E para a época isso era demônio. Então, para Paulo, era terrível que isso acontecesse. Ele pede para que Deus o cure disso, mas Deus diz: a minha graça te basta. Então, Paulo está doente, velho, enfraquecendo. Em uma das suas cartas, no final dela, ele diz assim: ó, vede com grandes letras vos escrevo. A ideia é: Paulo está usando um secretário, provavelmente Silas, ou Silvano, que é a mesma pessoa, que está escrevendo para ele a carta, com um amanuense, o secretário, e no final ele diz: ó, deixa eu escrever agora de próprio punho, mas Paulo está cego, então a letra é maior que as outras, né? Vede com grandes letras vos escrevo. Eu estou escrevendo de próprio punho, porque a visão já não ajuda, né? E não tinha o parentite na época, né? Não dava para ele comprar um óculos. Ele tinha que sofrer com isso. Então Paulo está percebendo que o tempo está contra ele. E, por consequência, ele vai se apoiando cada vez mais no auxílio de jovens, dos companheiros que ele mesmo discipulou para o pastorado, principalmente Timóteo e Tito. Timóteo, o que se sabe, ele tem praticamente 40 anos de idade quando recebe a primeira carta. E Timóteo pastoreia a maior igreja de todas, Éfeso, igreja que ele teve que substituir ninguém menos que o apóstolo João no pastoreio. Então, Timóteo é alguém com muita responsabilidade e jovem. E Tito também é jovem. Ele escreve para esses dois, porque ele percebe que o tempo dele está indo. Ele precisa que esses dois deem continuidade. Então, ele começa aos poucos, passando esse bastão, vai mudando o jeito de Paulo pensar. Ele quer que eles ajudem. Por quê? Porque eles ainda estão em liberdade, não estão sendo perseguidos, são mais aptos do que ele no que diz respeito ao físico, né, à saúde, e tem que continuar esse trabalho da pregação. Então, parece-nos que essas epístolas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito pertencem a essa fase da carreira de Paulo. Tito, o pastor aqui, que é o destinatário da carta, o destinatário dessa epístola, ele tinha sido conhecido e companheiro de Paulo por pelo menos 15 anos até aqui. Há 15 anos ele caminhava com Paulo. Ele foi um convertido dos primeiros de Antioquia, da primeira viagem missionária de Paulo. Ele é um dos primeiros da colheita de Paulo. Quando Paulo é chamado por Barnabé e faz a primeira viagem. Ele é um dos primeiros convertidos. A conversão de Tito se mostrou tão convincente, tão verdadeira, que ele é usado de exemplo lá em Atos 15. Quando eles vão definir como que a igreja gentia, que não tem judeus, que agora é toda feita de estrangeiros, tem que se comportar. Então está lá em Atos 15, né, o concílio em Jerusalém para definir qual que seria o comportamento de quem não é judeu com respeito ao evangelho. E ele é citado lá como exemplo de conversão. Isso está em Gálatas. A citação dele no episódio do capítulo 15 de Atos. Paulo sai de Éfeso, o local da primeira carta para Timóteo, onde Timóteo está. Ele sai de lá e vai para Macedônia. E aí, provavelmente, ele navegou para essa ilha, chamada Creta, a ilha de Creta. Nessa ocasião, ele passa um tempo nessa ilha de Creta, ele percebe que a igreja formada ali é difícil, e ele fala para Tito: ó, você fica e eu vou seguir viagem. Eu quero que você permaneça, para que você complete, para que você resolva algumas coisas que ficaram pendentes. Ele fala isso no verso 5 que eu li. Você vai ficar aqui para resolver. Porque para Paulo a situação de Creta era desanimadora. A igreja era desanimadora. Né? A igreja estava desorganizada. Os membros cretenses tinham um comportamento, para a gente falar pouco, a gente chama de descuidado, para a gente não ofender. Né? Mas o comportamento deles era terrível. E se as recomendações do capítulo 2 de Tito indicam as necessidades que essa igreja estava passando, a gente vai entender o seguinte: do que é composta a igreja de Creta?
O texto diz que os homens eram relaxados e descuidados. Relaxo e descuido dos homens da igreja. As mulheres mais velhas da igreja eram fofoqueiras e bêbadas. Isso está no capítulo 2. Gostavam de fofocar e da manguaça. Eram chegadas na bebida. E as mais novas eram dadas a episódios amorosos. Está no capítulo 2. Esse é o retrato da igreja. E Paulo diz, olha, você vai ter que ficar, Tito, porque isso tem que ser resolvido. Isso não pode ser uma igreja. Talvez a pregação do Evangelho da Graça, mal entendida, tivesse dado a esses cretenses a impressão de que a salvação pela fé não se relaciona com uma vida ética. Que crer em Jesus não tem nada a ver com o meu comportamento, é só uma fé. Eu acredito que Deus existe, mas isso não faz diferença nenhuma do jeito que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não influencia em nada da minha conduta. Eu acredito e ponto. Agora, eu quero viver do jeito que eu quero. Parece que a pregação do Evangelho não estava associada a uma vida ética para eles. Não chamava eles a essa responsabilidade. E Paulo está muito perturbado com isso. Porque ele sabendo que isso, na igreja em Creta, tinha sido causado também por um relaxamento moral dos líderes. Porque ele diz, primeiro parece que é uma inclinação natural dos cretenses. Ou seja, ser cretense é ser meio largado. Mas ele diz, isso é acentuado, porque os líderes aí são judaizantes. Ou seja, em vez de ser alguém que está pregando o Evangelho, é alguém que está pregando a lei de Deus do Antigo Testamento. Então está enfiando na cabeça do povo um monte de fábula, um monte de mandamento humano, judaico. E esse povo judaizante é rebelde, provocador de divisão, tudo mercenário. Ele diz que está tudo errado. A gente precisa consertar isso. Então é aqui que o Evangelho vai se encarregar de uma coisa. Primeiro, de organizar a liderança da igreja. Paulo diz, a gente precisa organizar a referência, a liderança. Depois de organizada a liderança, a gente precisa definir o assunto do culto, a mensagem a ser pregada, o que vai ser dito por essa liderança, qual é o conteúdo do que eles vão dizer. E depois disso feito, aí a gente vai prescrever para esse povo como eles devem se comportar. Não porque a gente manda que eles sejam assim, mas porque a mensagem que vamos pregar manda que sejam assim. Então o Evangelho tem que organizar isso. Paulo diz, Tito, você vai ficar para isso. Para organizar essa liderança, para definir essa mensagem e para prescrever para esse povo um comportamento decente. Por isso você fica e eu vou. Então veja que primeiro o apóstolo Paulo quer que seja normatizada a liderança, tendo como ponto de partida esse mau comportamento da igreja cretense. Ele olha para o comportamento e diz, está faltando referência, então tem que organizar. Depois ele diz, agora vamos estabelecer a mensagem que vai silenciar o falso ensino que está sendo passado para eles. Nós vamos definir a mensagem, porque a mensagem que está sendo pregada agora para eles lá só está assessorando o mau comportamento, só está deixando o mau comportamento pior. Nós precisamos mudar isso. Por isso eu queria meditar com você nessa manhã, e eu repito, eu disse no início, baseado no que tem acontecido na nossa igreja brasileira nos últimos dias, sobre os padrões da igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem padrões. A igreja não pode ser o que eu acho, o que eu quero. Eu não posso abrir uma igreja e dizer, olha, nós vamos viver assim porque eu sou o líder aqui e eu recebi uma luz, uma revelação, e eu acho que é assim que a coisa deve funcionar. Não, existe um padrão. Esse padrão não é dado por ninguém menos que o próprio Cristo, porque a igreja é de Cristo. Então, os padrões da igreja de Cristo. Qual é o primeiro padrão que a gente percebe aqui, nessa porção de textos da Epístola de Paulo a Tito? Primeiro, uma liderança que vive o que deve pregar. E eu mudei um pouquinho essa sentença de propósito, que a gente tem costume dizer, viver o que prega. A gente tem que viver o que prega. Se você prega isso, você tem que viver isso. Mas muito mais do que viver o que prega, porque se eu vivo o que eu prego e a minha pregação é comprometida, eu estou errado do mesmo jeito. Não é só viver o que prega, é viver o que eu devo pregar. Eu já disse isso aqui várias vezes para vocês. Por mais que cada domingo seja um culto, o sermão é sempre o mesmo. O sermão só tem um tema, Jesus Cristo. Todos os pastores que sobem no culto para pregar em horários distintos ou em horários similares só tem um sermão na boca, Jesus.
A gente prega o mesmo sermão, a mesma coisa. Então, é viver o que deve pregar. Então, o primeiro padrão da Igreja de Cristo é uma liderança que vive o que deve pregar. Veja o verso 5 ao 10, eu vou repetir. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz de exultar na sã doutrina quanto de convencer os seus opositores. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Esses textos mostram aqui o primeiro padrão, a liderança que vive o que deve pregar. Então, Paulo deixa Tito em Creta para colocar em ordem as coisas restantes e constituir os presbíteros, os líderes da igreja. É para isso que ele fica. A palavra grega usada no texto aqui, para colocar em ordem, né, para reorganizar, é uma palavra muito linda no texto, deixa o texto muito rico. Epidiortose. Essa é a palavra grega que ele usa. E o significado dela é colocar em linha reta, colocar em ordem, endireitar. E esse também é um termo médico, usado para endireitar um membro do corpo que quebrou. Engessar. Colocar no lugar. Colocar em linha reta de novo. Por isso que no meio da palavra, epidiortose tem orto, de ortopedia. Né? Você procura um ortopedista para quê? Você está com problema onde? Nos ossos, não é? Na anatomia óssea do teu corpo. Então a ideia aqui é isso. É um termo médico para você precisa colar os ossos aí que estão quebrados. A igreja está quebrada. Você precisa endireitar. Ele usa essa palavra. E para identificar a tortuosidade dessa igreja, como essa igreja está fraturada, ele cita um profeta dentre eles mesmos. Lá no verso 12, que eu li lá no início, ele diz, um dos seus próprios profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões, preguiçosos. Paulo faz uma citação de alguém. Ele diz, para eu identificar a tortuosidade de vocês, a fratura que vocês estão, que existe em vocês, eu vou citar alguém do meio de vocês mesmos. E ele chama ele de profeta, não porque quem ele citou é um profeta, mas ele está sendo irônico, né? Ele profetizou sobre vocês, mas ele é um poeta. Clemente de Alexandria e Jerônimo, do primeiro século, atribui essa fala de Paulo, essa devastadora caracterização dos cretenses, né? Porque é feio o que é dito aqui sobre eles, fornecida por alguém que viveu entre 630 a.C. para 500 a.C. E o nome desse sujeito era Epimênides. Foi Epimênides quem escreveu isso aqui. Que os cretenses eram sempre mentirosos, animais ferozes, glutões, preguiçosos. Foi quem disse isso. Epimênides era natural de Knossos, ficava do norte da ilha de Creta, morava lá. E para quem tem a memória boa, eu citei ele quando eu preguei em Atos 17 sobre o altar ao Deus desconhecido de Paulo em Atenas. Eu citei a história de Epimênides, né? Então, Epimênides é alguém que Paulo lia muito. A gente percebe que Paulo lia muito esse poeta cretense. Paulo gostava de citá-lo. E baseado nisso, Paulo vai mostrar que a reputação dos cretenses de serem mentirosos, e não é mentir por mentir, mas é mentiroso para um fim egoísta, é uma coisa amplamente difundida sobre eles. Né? Tanto que o nome da ilha deu origem a um termo chamado de cretismo. Eu até fui pesquisar se não tem a ver com cretino, com cretinismo, mas não tem. Parece que cretino é uma coisa, e cretismo é outra. Se você chamar alguém ou dizer que essa pessoa está agindo com cretismo, você está dizendo o quê? Você está mentindo. Você imaginou o lugar que você mora tem um nome para sinônimo de mentira? Pô, você está sendo cretense agora. Os cretenses vão ficar muito ofendidos, né? Os cretenses vão ficar ofendidos demais. Por que tem que associar a gente à mentira? Mas isso era difundido, gente. De tão mentirosos que eram, tornou-se uma característica que era chamado pelo nome deles. Estão agindo com cretismo, conduta cretense, estão mentindo.
Outro termo que usavam era credenciar, um verbo. Agora você está credenciando, ou seja, agora você está dizendo mentiras. Por isso, não fique contente quando você fizer algo e alguém dizer, é o jeitinho brasileiro. Quando dizem isso, não estão te elogiando e nem fazendo piada. Isso é uma ofensa. Como é uma ofensa também para os credenses dizer que cretismo é mentira. Quando dizem o jeitinho brasileiro, estão dizendo o quê? Que a gente não sabe fazer nada. A gente faz do nosso jeito. Né? É mais ou menos isso que acontece com eles. Então imagine como era a igreja, vivendo nesse tipo de comportamento. Só com isso já fica claro do porquê o apóstolo Paulo resolve elencar aqui as qualidades dos presbíteros. Ele vai dizer, ó, a liderança precisa ser diferente do que está sendo praticado. A referência. A liderança que vai ser organizada tem que consertar o que está torto e não fazer parte da fratura. Então Paulo diz assim, como que a gente pode ter a esperança dos credenses melhorarem? Dando a eles referências. Referências. Paulo diz, os presbíteros precisam ser diferentes para que quando o povo olhe para a liderança, o povo tenha onde se espelhar. Se a liderança for igual, qual é a chance dos credenses ou de qualquer igreja? Paulo diz, então, vamos fazer o seguinte. A gente precisa organizar a liderança. E a característica, ou as características dessa liderança é o oposto do que os credenses vivem. O oposto do que eles são. Então, as qualidades descritas por Paulo aqui referem-se ao homem que é chamado para liderar a igreja e servir de exemplo da comunidade. E aqui ele usa duas palavras, presbítero e bispo. São as duas palavras que ele usa no texto. Gente, a maioria dos comentaristas e exegetas do Novo Testamento são unânimes ao sustentar que presbítero e bispo são a mesma pessoa. E o argumento é simples. É a tradução da palavra que define isso. Presbíteros, no grego, traduzido para o português, é ancião. O membro mais velho. Ancião. E bispos, no grego, é superintendente. É um cargo. Então, por que são a mesma pessoa? Paulo diz, você tem que escolher alguém experiente, mais velho, não pode ser muito novo para servir de referência. Tem que ser alguém com mais experiência de vida para poder ensinar. Então, tem que ser presbítero, ou seja, tem que ser ancião, tem que ser mais velho. E essa pessoa anciã, mais velha, vai ser embutida de uma autoridade. Ele vai ter sobre ele um cargo para ele poder exercer isso. Que eu vou dar esse cargo, eu vou consagrá-lo a isso, para que ele tenha a minha autoridade sobre ele como um apóstolo. Paulo está fundando a igreja, ele é um apóstolo. E ele vai ser o quê? Ele vai ser bispo. Um superintendente. Então, Paulo está aqui dizendo, escolha alguém mais velho, experiente, e dê a ele, conceda a ele, delegue a ele a superintendência do povo. Então, presbítero e bispo são a mesma pessoa. Um nome diz respeito a ele em si, o mais velho, e o outro nome diz respeito ao cargo que ele vai exercer, superintendente. Amém? Então, Paulo define quem é o líder. Então, você vai constituir presbíteros aí, Tito. E vai constituir, e vai dar sobre eles autoridade. Bispos. Tá? É isso que você vai fazer. Agora, você vai dizer para eles como que eles devem se apresentar. Então, são duas listas de características que são dadas a nós. Umas com qualidades que ele deve possuir e outras com defeitos que ele não pode apresentar. Paulo vai dar duas listas. Paulo vai dizer que ele tem que ser irrepreensível. Aí vem a pergunta, então ele tem que ser perfeito? Não. Paulo não está dizendo que o líder tem que ser perfeito. O próprio Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, que já foi pregado pelo Oscar aqui de maneira magistral, a exegese que ele fez do texto, diz o quê? Diz que Paulo ainda não tinha alcançado a perfeição. Uma coisa eu faço e é que, deixando as coisas para trás, prossigo para as que estão no alto. Então não sou perfeito. Se Paulo não é perfeito, ele não pode cobrar a perfeição. Paulo não diz que sejam perfeitos. Paulo diz que sejam irrepreensíveis. O que Paulo quer dizer com isso? Alguém que não precise ficar chamando a atenção para beber. Irrepreensível. Escolha alguém que as pessoas não precisam ficar todo o tempo chamando a atenção dele. Não é ruim você trabalhar com alguém, se você aqui é patrão, exerce um cargo de liderança numa empresa ou numa corporação, seja o que for. Não é ruim você trabalhar com alguém que todo dia você tem que chamar a atenção. Você precisa do sujeito e ele está no café.
E não é uma vez no café. Se fosse você, não, pode mandar tomar café, beleza, eu espero 5 minutos. Mas é todo dia ele tá no café. Né? Ele devia mudar de função, deixar o pai trabalhar na cozinha fazendo café. Enquanto ele faz café, ele toma um café. E aí ele ganha para fazer café e não para fazer o que ele tinha que fazer. Você tem que ficar chamando a atenção o tempo inteiro. É horrível. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de me chamar a atenção. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer o mais certo possível o tempo inteiro para que ninguém tenha que ficar na minha cabeça. Olha, né? A gente não gosta de ter atenção chamada. A gente quer fazer as coisas certas para que seja feito. Paulo diz, procure alguém assim. Alguém que lute para ser irrepreensível. Alguém que não é perfeito, mas que passa de tudo para alcançar essa perfeição. Para o tempo inteiro, ninguém tem que ficar no pé dele. Paulo diz, o líder da igreja tem que ser assim. Tem que ser alguém irrepreensível. Depois ele diz, marido de uma só mulher. Isso aqui é um desastre na nossa igreja. Um desastre na igreja brasileira. O líder tem que ser marido de uma só mulher. E aí, quantos líderes de igreja recasados você conhece? Isso é muito complicado. Primeiro, o que Paulo diz aqui não é atual. Marido de uma só mulher, e diz assim, ó, já tive várias mulheres, Martim da Vila, né? Já tive mulheres de todas as cores, verdade, muitos amores, né? Casada, carente, já experimentei tudo, mas agora eu tô bom só. No momento, então eu tô apto. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da referência, lembrem-se. Paulo está escolhendo alguém para ser referência. O que Paulo está dizendo? Marido de uma só mulher, para que o povo que está lá não fique trocando de esposa e de marido o tempo inteiro. Porque eles olham para uma referência e eles dizem, opa, o meu líder, o meu pastor, é casado antes com a mesma mulher, então eu tenho que seguir esse exemplo. É uma igreja gentia, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com essa ética que está se convertendo. Se eles não têm essa referência para mudar de comportamento, eles vivem como estão, ou seja, não se converteram. E outra coisa, quando uma igreja assume pastores recasados e dá essas novas chances, né? O pastor vai lá, traz a esposa, daí ele é disciplinado e fazem todo o trâmite disciplinar da denominação com o sujeito, mas depois dá uma igreja para ele pastorear com a nova esposa dele. O que fica subentendido para o povo? Então eu também vou trocar. Se a referência é essa, aí se o casamento de alguém já não está bom, ele diz, olha lá, era tudo que eu precisava saber. Dá para trocar. Me disseram a vida inteira que não dá, mas dá. O líder fez isso, por que eu não posso fazer? E outro líder que já esteja pensando em trocar de líder vai ter que agir do mesmo jeito comigo. Eu vou largar a minha e vocês vão ter que me dar uma igreja também. Não vão poder me expulsar. Porque se vocês deram uma para ele como uma segunda chance, eu também quero. Paulo diz de jeito nenhum. O líder é marido de uma só mulher. Até a morte o separe. Depois que um morre, depois de morre, Paulo também escreve, né? Que a mulher se presa ao marido até a 1000 vezes. E assim também. Aí é outra coisa. Mas divórcio em liderança não é um padrão bíblico. Porque a referência se perde. Uma igreja com pastor recasado na liderança do púlpito, na presidência da igreja, vai ter um monte de membro recasado. E trocando. E aí? Ah, pastor, então ele não pode mais pastorear? Não. Um pastor que comete esse erro não pode mais, nunca mais exercer o ministério. Ele vai ser um crente, se casar de novo, é outra história. A vida dele é dele. Ele vai se acertar com a divorciada, se casar de novo, mas é bando. Membro. Ele não pode ter a liderança, porque se perde o padrão. Se perde a referência. Então Paulo diz, não dá para ser assim. Ele diz, tem que ter filhos crentes. E aqui, o que Paulo quer dizer é, os filhos têm que participar da fé cristã e dar sinais dessa fé na vida. Não pode vir na igreja e uma vida desordenada lá fora. Ele tem que governar a casa. E aqui dá para entender bem, né? Enquanto esses filhos são responsabilidade dele. A partir do momento que os filhos saem, se tornam independentes, casam, aí pronto, eles formaram um outro núcleo, uma outra família. Já disse isso aqui, né? Família é marido e esposa. Tá? Filhos são família, até casar. Quando casem, eles têm outra família. Aí quem vai ficar do teu lado até o túmulo? Com quem você casou. Isso é a família. Os filhos são família enquanto estão em casa, dependendo da gente e sendo instruídos por nós. Se tornaram independentes, saíram, casaram,
Eles já vão ter outra família. A família deles. E vão ter que ser referência para os filhos deles. E o que sobra para nós é o símbolo altar lá de 40 anos atrás. É a velhinha e o velhinho. São esses que vão ficar um do lado do outro. Então tem que ter filho crente. Enquanto está na responsabilidade dele, ele tem que governar isso. A partir do momento que se tornarem independentes, casaram, se for moça vai ter um marido, se for homem vai ter uma mulher para ele cuidar, e aí é outra referência, é outra vida deles. Aí eles têm a vida deles. E é bom não se meter. Deixa lá, deixa o adorar, aprenda como a gente aprendeu. Dá conselho, mas não põe a mão. Deixa quieto. Tem que se virar. E é assim que funciona. Paulo diz, governa a casa, enquanto depende. Depois, ele diz, responsável pela obra de Deus. O líder tem que ser responsável pela obra de Deus. E a palavra que ele usa aqui para responsável é oikonomon. Oikos, do grego, é casa. Então, oikonomon é administrar a casa. Um mordomo. O pastor é um administrador. Um mordomo da casa que não é dele. Ele é um empregado de Deus. Ele não é o dono da obra. Ele é empregado do Senhor. E como mordomo, como administrador, ele não tem coisa alguma. Vocês não são meus. Vocês são de Cristo. Vocês não pertencem a mim. Vocês pertencem a Jesus. Ele não tem nada aqui. Ele administra tudo o que o Senhor confia a ele. Administra as coisas de Deus, porque foi confiado a ele administrar. Mas ele não é dono. Não tem posse. Vocês não são minhas ovelhas. Eu não conto vocês como cabeça de gado. O número de gados e de ovelhas que eu tenho, porque eu não sou dono. Esse curral não é meu. É de Cristo. Eu administro. Administro as coisas de Deus. Sou responsável. É isso que Paulo está dizendo. Como responsável, deve usar o que é confiado a ele para o bem de todos e para a glória do seu Senhor. Portanto, administra por bom mandamento de todos e para a glória de Deus e não dos seus próprios interesses. Um mordomo, alguém que administra uma coisa que não é dele, nunca pode trabalhar para o seu interesse, senão ele vai começar a roubar. Você contrata lá um administrador para sua empresa, se parar de pensar na empresa e começar a pensar em si, você começa a ser roubado. Porque pensando em si, ele vai desviar o que é da empresa para ele como se fosse dele. Ele não é dono, ele é um administrador, ele tem um cargo. Não foi ele que construiu aquilo do zero. Ele foi chamado para administrar. Paulo diz, Tito, diga isso a esses homens que você vai escolher. A esses anciãos que vão se tornar superintendentes, presbíteros e bispos, diga a eles, a esses pastores, que eles não são donos da obra. Como Paulo também não é, como apóstolo. Eles são administradores. Aí ele vai para a lista do que não deve ser apresentado por eles. Não devem ser arrogantes. Um presbítero, um pastor, não deve ser arrogante, inflexível. Sempre fazendo pressão para que a vontade dele seja feita. O arrogante vive assim. É só ele que sabe. É só ele que sabe tudo. Ninguém sabe mais nada. Paulo diz, não pode ser arrogante, ele não pode ficar agindo com pressão para que a vontade dele seja feita, ele não pode manipular a cabeça dos outros. Isso é arrogância, isso é prepotência. Claro que os membros da igreja têm que respeitar o líder, isso é óbvio. Respeitar o pastor, o presbítero, o bispo, e seguir a liderança dele. Mas eles devem, antes disso, estar certos de que ele de fato é um presbítero, um pastor, um bispo e não um ditador. Antes de segui-lo, eles têm que estar certos de que ele é quem está sendo descrito aqui. Você tem a escritura para saber isso. Leia o texto, analise o texto, passe quem está lá na frente no crivo do texto e diga, esse passa, então eu dou a minha vida a ele. Não de morrer por ele, mas eu digo, ele vai me liderar. Eu aceito as orientações que ele dá. Eu vou procurá-lo quando eu tiver que tomar uma decisão e eu não tiver certo, ele vai ter algo de Deus para me dizer. Agora, se for o oposto disso, fuja. Corra. Corra, porque ele vai usar do teu problema para te manipular. Ele vai ser um ditador. Paulo diz, não pode ser arrogante. Não pode ser agressivo. Parece que isso aqui é meio óbvio, mas Paulo tem que dizer, né? Ele diz assim, mas Paulo está dizendo óbvio. Então talvez isso aqui não é tão óbvio assim. Para os cretenses, não.
Talvez na igreja brasileira parece que não, tem um monte de gente agora vendo isso. Mas que até um bom tempo não era. Pô, não pode ser agressivo, gente. O mínimo que você espera é alguém que não queira te bater. Te agredir. Não pode ser agressivo. E parece, gente, que Paulo junta três características querendo dizer a mesma coisa. Ele diz inclinado a brigas, beberrão e violento. Parece que Paulo junta essas três coisas para querer dizer o mesmo. Ou seja, quem é dado à briga o tempo inteiro precisa sempre de uma dose de coragem a mais. Não é? Quem gosta de brigar precisa sempre de uma dose a mais de coragem. Onde ele consegue essa dose a mais? Na dose, na cachaça. Quem gosta de brigar, bebe para ficar mais valente. Então, quem já gosta de brigar, procura na bebida isso aqui. Eu estou precisando do espinafre do bom pai. Traz a 51 que eu vou ficar lindo agora. Então, Paulo diz, olha, não pode ser dado a briga, beberrão, que parece uma característica para ficar mais corajoso, e no final é o quê? Violento. Tudo isso desemboca na agressão física, na agressão verbal, na manipulação. Paulo diz, ele não pode ser agressivo. Não pode subir no púlpito, gente, e bater o tempo inteiro com agressividade. Não pode exigir de você a ponto de parecer, não pode, quanto mais fazer, mas nem parecer que ele vai te dar uma surra se você não fizer o que ele está mandando. Não pode ser, Paulo diz, não pode ser agressivo. Não pode ser dominado pela ganância. O cara não pode ser amante do dinheiro, amante do poder. A falta de consciência e de integridade podem fazer alguém usar o ministério como um método de enriquecer. Gente, a melhor maneira para quem quer fazer isso, enriquecer de maneira ilícita, é uma igreja. Vocês dão de boa vontade, o sujeito imposta. Ele não tem que dar conta desse dinheiro se ele manipula. Aí ele só arruma uma mensagem. Como eu já vi pessoas dizerem a mim, pastor, eu estou numa igreja e eu dou lá minha oferta, meu dízimo. Se o pastor faz mau uso, aí é ele Deus, não eu. Eu falo, pois é, você acha isso, mas não é o que a Escritura diz. Você está alimentando um sistema com essa ideia que ele embutiu na sua cabeça que você não pode julgá-lo, porque ele é o líder. Aí você, para ficar confortável nessa, você diz, se ele usar o dinheiro errado, o problema não é meu. É, porque você que está dando. Como não é seu? Se não é seu, você poderia pelo menos pensar que você pode frear isso e ajudá-lo. E como que você ajuda? Primeiro é não dando dinheiro para ele. Depois é chamando ele e tentando ajudar ele. Aí ele não ser ganancioso, ele mudar essa postura. Paulo diz, não pode ser dominado pela ganância, senão não tem igreja. E aqui, a ganância é dinheiro, mas também pode ser muitas coisas além do dinheiro, né? Às vezes a ganância de alguém é a popularidade. Ser popular, projeção, né? Cargos para justificar a dominação dele. O sujeito gosta de cargo. Dentro da denominação, ele busca o maior cargo de todos, dentro dos dele. Fora dali, ele começa a buscar cargos fora da igreja, na sociedade. E a projeção. E tudo às custas do povo. Dominado por ganância. Paulo diz, o líder não pode ser assim. Ele não pode agir dessa maneira. E ele encerra dizendo, ele tem que ser apegado ao ensino fiel da palavra. Essa é a principal característica. Ele tem que pregar o evangelho. Ele tem que ser apegado ao ensino fiel da Escritura. Uma vez que a palavra é fiel, e os que a ensinam também são fiéis, as qualidades são evidenciadas e os defeitos vão ser rejeitados. Quanto mais fiéis nós somos à Escritura, e quanto mais com fidelidade a gente expor a Escritura, mais é a chance dessas qualidades do líder e dos membros se aflorarem e os defeitos mitigarem, se aplacarem, até diminuírem, até zerarem, quem sabe. Quando a gente prega o Evangelho, menos ganancioso a gente fica, menos arrogante a gente fica. Quando a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho, menos agressivo a gente se torna. Mais irrepreensível a gente vai ficando, mais amante do casamento único a gente é, mais a gente quer ensinar os filhos para que permaneçam e não saiam. Paulo diz, a característica principal é o apego ao ensino. A palavra, gente, via de regra, se você tem estômago,
Pegue uma dessas igrejas que foram citadas ou não, dessas igrejas que não são igrejas, e tente assistir 15 minutos do sermão. Se você conseguir sem passar mal, você já é um herói. Porque é dado nada. Comida de hospital. Água rala. Nada. Não chamam ninguém a responsabilidade nenhuma. O que querem o tempo inteiro é arrancar. Uhul! Uhul! Se sentem bem quando falam uma frase desconexa e arrancam do povo um aleluia, um glória a Deus, porque acha que aquilo está sendo concordado e o povo não está nem aí, porque nunca ouviu o evangelho e diz, deve ser verdade, ele está com o microfone na mão lá na frente, aí. Deve ser. Agora experimenta um dia numa igreja dessa e pregar o evangelho, você vê o que acontece. Só fica quem tem sede de palavra, quem não tem diz, muito frio, muito chato. Não falou nada da minha semana, não disse nada que eu ia vencer. A minha ideia é que todo domingo é te desmotivar. Ou como eu gosto de ver a cara de vocês quando eu quebro a expectativa. Desmotivados sejam todos os que esperam isso. Porque a única chance que você tem de olhar para a Escritura e encontrar a única motivação para acordar cedo e viver o bem do Evangelho, Jesus Cristo. Olhar para tua esposa e amar ela como se fosse o primeiro dia que vocês se conheceram, quando o coração bateu, parecia que ia sair da boca. Mesmo depois de 50 anos dormindo do lado. Olhar para os filhos e amar os filhos porque ama Cristo. Olhar para as suas coisas simples e dizer eu amo as minhas coisas simples porque eu conquistei com dinheiro honesto e com a graça de Deus. Com a palavra, com o evangelho. E esperar o próximo culto de maneira ansiosa. Sabendo que vai chegar aqui e vai tomar umas lapadas. Porque a gente precisa de lapada. Senão a gente não anda. Senão a gente não endireita. A gente precisa que o ortopedista Jesus Cristo conserte os ossos fraturados, porque a gente vive quebrando durante a semana, cedendo a coisas que não deveríamos ceder, cedendo a tentações que deveríamos abandonar. A gente precisa de Jesus, para Jesus vir consertar, engessar, colocar uma placa de titânio. Paulo diz, padrão da igreja é um líder que vive o que deve pregar. Você tem esse texto, gente. E faça a comparação. Você tem um texto para você fazer isso. Você tem a pedra de toque para testar se aquele metal é válido. Você tem o gabarito para saber se a peça se encaixa. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Eu não quero sua crença atrás de mim. Só porque eu estou aqui em cima. Você tem a Bíblia para ter certeza. Você tem a Escritura o tempo inteiro para fazer isso. Não faça de forma leviana, claro, não estou incentivando a virarmos julgadores. O que eu estou aqui incentivando é a sempre olharmos pela Escritura antes de sairmos por aí dando devoção a qualquer um. Porque a chance, principalmente no nosso país hoje, de você ser enganado, manipulado, arrebentado, é enorme. Eu sinto dizer, mas a gente está quase que procurando uma agulha num palheiro. Porque a chance de você ser enganado, a chance de quererem te arrancar o que você conquistou com esforço, colocando a culpa em você, dizendo que você não é abençoado de Deus, que você não prospera, é grande. A chance de um sapato estar se aproximando de você, porque está de olho na tua mulher, é grande. Porque está de olho na tua filha, é grande. Eu não estou dizendo o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que é estatística. Estou dizendo que é só você ir na internet e ver o grau de manipulação. Se você gosta de documentário, assista Discovery. Passou colombiano, que quando viu que a polícia ia pegar ele, sugeriu um suicídio coletivo e matou não sei quantas mil pessoas numa chácara na Colômbia. E todo mundo se matou com ele porque acreditavam nele. E ele diz, Deus está mandando a gente se matar. E todo mundo, então vamos nos matar. E os que sobreviveram foram poucos para contar a história. É só você buscar, você assiste isso. Aí você diz, mas a pessoa tem que ser muito tonta, né? Pois é. Uma novidade, nós somos pessoas. Corre o risco da gente ser tonto igual. Se não tiver escritura, corre esse risco mesmo, gente. Primeiro padrão, uma liderança
que vive o que deve pregar. Segundo, a pregação. A pregação que cala os falsos ensinos. Esse é o outro padrão da igreja. A mensagem. A pregação que cala o falso ensino. Verso 10. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Paulo diz, olha, essa é a liderança que está aí, judaizantes. Judeus que querem transformar o evangelho num novo judaísmo. É isso que está acontecendo. Então, Paulo, agora, no restante do texto, vai dar a razão das exigências, do porquê o presbítero, o bispo e o pastor têm que ter aquelas características. Isso é, havia entre eles, entre esses cristãos, homens que queriam exercer preeminência. E segundo Paulo, judaizantes. Judeus querendo transformar o evangelho no neo-judaísmo. Os judaizantes eram aqueles que queriam sempre acrescentar à cruz de Cristo observâncias que a própria cruz já tinha anulado. É a lei de Moisés mais cruz. Paulo vai dizer aos Gálatas, se você voltou para a lei, você caiu da graça. Aí a gente lê nas nossas traduções, caiu da graça, né? Porque a palavra que Paulo quer, a que Paulo se refere lá é pesada. Ele diz, você é um desgraçado. Se você volta para a lei de Moisés, coisas que Cristo morreu por elas, e muitas foram anuladas, principalmente a lei cerimonial, você caiu da graça, você anulou a graça de Cristo, você é um desgraçado. Ou é lei ou é cruz. Os judaizantes queriam unir as duas coisas e fazer o melhor, por isso eram legalistas, né? Do direito legal, de lei. Conhece crente legalista? Não, a fé é salva, mas essa tua roupa vai te mandar para o inferno, então vamos arrumar uma roupa para você. Crente legalista. Tem uma lei de homens além do evangelho e da graça. Tem alguma coisa. Né? Eu dou uma ordem aqui para vocês, uma coisa que não diz respeito à fé, mas só no que eu quero. E aí eu imponho aquilo como uma posição bíblica, dizendo, ó, tudo bem, você crê em Cristo, amém, mas você precisa fazer isso aqui também. Legalismo. Observar leis humanas, homens, e não o evangelho, a lei do amor de Deus. Paulo está dizendo, eles estão aí se aproveitando de vocês. E aí eles vinham com o quê? Como eles não encontravam isso na Escritura, eles vinham para as longas genealogias de Israel. Faziam alegorias elaboradas, contavam histórias e árvores genealógicas, de ensinos de rabinos extra-bíblicos. E com isso queriam dizer que a graça da cruz não era suficiente, que precisava de Jesus e mais alguma coisa. Então insistiu que para alguém ser salvo, tinha que observar as normas e os regulamentos meticulosos dos seus mandamentos caídos humanos. Vocês têm que fazer o que eu mando. Esses membros da igreja eram judeus do tipo farisaico, né? Judeus fariseus. Já estavam misturados com quem que não diz muito para que veio. A matéria é má e o espírito é bom. É assim que funciona, né? Matéria é má, espírito bom. Se a matéria é má, então eu tenho que judiar do meu corpo. Então flagelar o meu corpo, porque é a matéria que me faz pecar, é o meu corpo. Só o espírito é bom. Então a minha missão é libertar o meu espírito dessa prisão ruim que é o meu corpo. Aí dois caminhos, né? Ou eu sou libertino, que se a matéria é ruim e eu tenho que matá-la, então eu dou para ela o que ela quer. Então eu viro um libertino. Eu viro um adúltero, eu viro um podre, um devasso, porque daí eu mato o meu corpo dando a ele o que ele quer. De outro lado, virado um ascetismo. Então, já que não pode, eu tenho que matar o meu corpo. Como que eu faço? Aí o sujeito se chicoteava, se batia, se rasgava, se cortava, porque ele tem que libertar. Gnosticismo, uma coisa maluca e não duvide. Existe na igreja hoje até o gnosticismo. É um judaísmo misturado com gnosticismo no primeiro século, e isso conduzia eles a esses dois tipos de vida. Ou eram licenciosos demais, depravados demais, ou eram fechados demais, ascéticos demais. Essa é a liderança. E agora perceba que esses judeus, esses judaizantes, eram judeus cretenses. Percebe que parece que misturou as duas coisas. Se você ler Atos 2, Filipe pregou sobre Atos 2 esses dias atrás, você vê que daquele povo que vê as línguas lá repartidas, e Pedro saiu pregando em idiomas, né, e os 120 que estavam no cenáculo receberam o Espírito, sempre pregando em idiomas não conhecidos por eles, porém conhecidos pelas pessoas que visitavam a festa do Pentecoste, tem gente de Creta lá. Então os cretenses trouxeram lá de Atos 2, da descida do Espírito, o Evangelho para cá, mas vieram com o judaísmo junto, misturaram tudo. São judeus e cretenses, ou seja, legalistas natos, nascidos judeus, que haviam absorvido as piores características do comportamento local creta, dos cretenses. Então, um judeu, parece que o judeu e o cretense tinham algo em comum.
Ambos se caracterizavam pelo emprego do engano para obter vantagem. Juntou as duas coisas ruins dos dois pontos, dos cretenses e dos judeus. Então parece que um judeu ou um cretense honesto é difícil de achar. Ao mesmo tempo que parece que a combinação judeu-cretense não ficou muito boa, porque uniu o ruim ao pior. Imagina como era essa igreja. Ser membro de um lugar desse. Era assim que se desenvolvia. E Paulo vai identificar eles aqui com uma palavra. Verso 10, ele diz o quê? São faladores. Faladores. No texto grego significa alguém que fala coisas vazias e sem sentido. Faladores. Não é só alguém que fala muito. É alguém que fala nada. Além de falar muito, fala nada. E esse termo que Paulo usa era atribuído, por exemplo, à adoração pagã, onde as pessoas falavam aos deuses coisas inteligíveis, repetições que não dava para entender, um vocabulário inventado. Paulo diz, eles são isso, eles ficam diante de Deus e diante de vocês falando coisas que não fazem sentido, como se estivesse cultuando a um ídolo. São faladores. Lembra do Tite? Fala muito. Falam demais e falam nada. Paulo diz para Tito, o que você deve fazer com essas pessoas, Tito? O que devemos fazer com eles? Para definir o que a gente tem que fazer com eles, ele usa a palavra epistomizo. A tradução é, nós temos que tapar a boca deles. Fazê-los calar. Tape-lhes a boca. Fecha a boca desses faladores. Desses falsos líderes judaizantes, cretenses misturados. Gnósticos, legalistas. Fecha a boca deles. Essa palavra que Paulo usa, ela é muito pesada. A tradução literal é sem sentido. Paulo está sendo duro. E aí a gente vai para a pergunta. Como fazer isso se uma das características do líder, do pastor, do bispo, do presbítero, é não recorrer à violência? Como que a gente tapa a boca de alguém sem ser violento? Primeiro Paulo diz, você não pode ser violento. Depois ele diz, é necessário tapar-lhes a boca, colocar uma mordaça, um freio, uma focinheira. Como que a gente une as duas coisas? William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, resolve essa questão para nós. Ele diz assim, por mais que a tradução seja tapar a boca, ao longo do tempo assumiu o uso comum para definir uma situação onde alguém precisava ser silenciado pelo argumento, pela razão. Paulo diz, não é ir lá e fechar a boca dele com violência, porque você não foi chamado para isso. Mas é pregar o evangelho, porque o evangelho vai entupir a boca desse sujeito, desse mentiroso. Pregue, argumento, Bíblia, Escritura, Evangelho. É um jeito que a gente tem de amordaçar quem prega o errado, de calar. No sentido assim, vão continuar falando, mas não vão ser mais ouvidos. Porque as pessoas vão perceber que falam coisas sem sentido, são faladores. A boca desses homens. É o que ele está dizendo. Então parece para nós que Paulo entende que o único meio de refutar e fazer calar os falsos ensinos das falsas doutrinas é apresentar o evangelho verdadeiro com propriedade e simplicidade. Quero cometer uma inconfidência. Quando o Felipe chegou, nós estávamos conversando uma vez, e o Felipe vem de um meio assim, dominador, terrível. E quando ele teve contato com o evangelho, ouvindo sermões na internet, sadios, uma das coisas que o Felipe disse na época, deixou ele muito chateado, é por que ninguém nunca me disse isso antes? Por que quem tem a verdade não está se expondo? Por que quem tem o remédio não está falando? Por que quem tem o evangelho não está junto com esses camaradas da internet falando o correto, já que lá está exposto? Por que não tem como fazer isso? Por isso que você está vendo isso aqui. Isso aqui é coisa do Felipe. O Felipe ele quer que isso aqui seja dito nos quatro cantos da terra, como outros fazem. Não estamos inventando a roda. Pelo contrário, nós demoramos muito para usar a roda inventada. Essa é a ideia, o jeito de calar o falso ensino e apresentar um verdadeiro ensino. Quando você vive o evangelho no modus operandi diário da sua vida, no seu cotidiano, você está entupindo boca de gente. Gente que vive pelo engano e pela mentira, quando olha para você, está sendo ensinada. E o falso ensino que ele está dando ouvidos lá nos dias periódicos está cada vez mais fraquinho, cada vez mais distante, porque cada vez mais com as suas atitudes e com a tua boca pregando o evangelho, você está calando o falso ensino que é oferecido para ele.
A gente precisa ensinar o Evangelho. A mensagem é essa. O primeiro padrão são os líderes que pregam que devem viver. E o segundo padrão é a pregação que cala o falso ensino. Se não for assim, não tem igreja, não tem liderança, não tem nada acontecendo. É um clube, é um encontro. E tem alguém tirando vantagem disso. Tem alguém tirando vantagem disso. Enquanto não for assim, não tem nada a ver com Cristo. Você pega as 7 cartas de João para as 7 igrejas da Ásia, do início do livro de Atos. E tirando uma carta, 6, o resumo é: eu estou indo fechar isso aí. Se vocês não mudarem de comportamento, eu estou indo fechar isso aí. Tem uma que ele chega a dizer: vocês acham que tem tudo? São próximos e não precisam de nada. Vocês não passam de pobres, cegos e nus. E no final ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e me atender, eu vou entrar e ceiar com ele. Esse texto não é evangelístico, não usa esse texto para evangelizar, que não é. O que Jesus está dizendo é: eu já saí dessa igreja faz hora, eu estou sentado no meio do fio do lado de fora e vocês nem perceberam. Vocês estão erguendo a mão, falando meu nome, cantando, chorando, com luz apagada, com gelo seco, com luz de neon, gritando palavras de ordem, repetindo como se fosse uma seita, um exército, né? Um fala, todo mundo fala junto, achando que com isso vocês mudam as coisas, querendo lutar com o diabo. Eu saí daí, vocês nem se tocaram. Eu fui embora. E é como se eu nunca tivesse tido, que vocês nem perceberam. Eu estou do lado de fora. Percebe? Não é Deus dizendo: ó, que legal, 7 igrejas. É Deus dizendo: se não for do jeito certo, prefiro que não tenha nenhuma. Se não for do Evangelho, não precisa de dor. Esse é o teor daquelas cartas. É só você ler. Tem a vosso favor tal coisa, mas contra ti isso. Então conserta, porque senão. Agora me diga, das 7 igrejas da Ásia, qual existe hoje? 0. Nenhuma. Nenhuma lá. Nenhuma. É muito provável que não fizeram o que foi ordenado. Não fizeram o que Paulo está dizendo para ti. Para encerrar, gente, essa carta poderia ser endereçada a qualquer igreja hoje. Qualquer um. Aliás, ela está endereçada a todas. Né? Mas Paulo poderia escrever: ó, põe o nome Sandro, Tito, que mais? José, Maria. Às vezes a ganância de alguém é a popularidade. Ser popular, projeção, cargos, para justificar a dominação dele. O sujeito gosta de cargo. Dentro da denominação, ele busca o maior cargo de todos, dentro dos dele. Fora dali, ele começa a buscar cargos fora da igreja, na sociedade. E a projeção. E tudo às custas do povo. Dominado por ganância. Paulo diz: o líder não pode ser assim. Ele não pode agir dessa maneira. E ele encerra dizendo: ele tem que ser apegado ao ensino fiel da palavra. Essa é a principal característica. Ele tem que pregar o evangelho. Ele tem que ser apegado ao ensino fiel da Escritura. Uma vez que a palavra é fiel, e os que a ensinam também são fiéis, as qualidades são evidenciadas e os defeitos vão ser rejeitados. Quanto mais fiéis nós somos à Escritura, e quanto mais com fidelidade a gente expor a Escritura, mais é a chance dessas qualidades do líder e dos membros se aflorarem e os defeitos mitigarem, se aplacarem, até diminuírem, até zerarem, quem sabe. Quando a gente prega o Evangelho, menos ganancioso a gente fica, menos arrogante a gente fica. Quando a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho, menos agressivo a gente se torna. Mais irrepreensível a gente vai ficando, mais amante do casamento único a gente é, mais a gente quer ensinar os filhos para que permaneçam e não saiam. Paulo diz: a característica principal é o apego ao ensino. A palavra. Gente, via de regra, se você tem estômago, pegue uma dessas igrejas que foram citadas ou não, dessas igrejas que não são igrejas, e tente assistir 15 minutos do sermão. Se você conseguir sem passar mal, você já é um herói. Porque é dado nada. Comida de hospital. Água rala. Nada.
Não chamam ninguém a responsabilidade nenhuma. O que querem o tempo inteiro é arrancar. Uhul! Uhul! Se sentem bem quando falam uma frase desconexa e arrancam do povo um aleluia, um glória a Deus, porque acham que aquilo está sendo concordado e o povo não está nem aí, porque nunca ouviu o evangelho e diz, deve ser verdade, ele está com o microfone na mão lá na frente, velho. Deve ser. Agora experimenta um dia numa igreja dessa e pregar o evangelho para você ver o que acontece. Só fica quem tem sede de palavra, quem não tem diz, muito frio, muito chato. Não falou nada da minha semana, não disse nada que eu ia vencer. A minha ideia aqui todo domingo é te desmotivar. Ou como eu gosto de ver a cara de vocês quando eu quebro a expectativa. Desmotivados sejam todos os que esperam isso. Porque a única chance que você tem de olhar para a Escritura e encontrar a única motivação para acordar cedo e viver o bem do Evangelho, Jesus Cristo. Olhar para tua esposa e amar ela como se fosse o primeiro dia que vocês se conheceram, quando o coração bateu, parecia que ia sair da boca. Mesmo depois de 50 anos dormindo do lado. Olhar para os filhos e amar os filhos porque ama a Cristo. Olhar para as suas coisas simples e dizer, eu amo as minhas coisas simples porque eu conquistei com dinheiro honesto e com a graça de Deus. Com a palavra, com o Evangelho. E esperar o próximo culto de maneira ansiosa, sabendo que vai chegar aqui e vai tomar umas lapadas. Porque a gente precisa de lapada. Senão a gente não anda. Senão a gente não endireita. A gente precisa que o ortopedista Jesus Cristo conserte os ossos fraturados, porque a gente vive quebrando durante a semana, cedendo a coisas que não deveríamos ceder, cedendo a tentações que deveríamos abandonar. A gente precisa de Jesus, para Jesus vir consertar, engessar, colocar uma placa de titânio. Paulo diz, padrão da igreja é um líder que vive o que deve pregar. Você tem esse texto, gente. E faça a comparação. Você tem um texto para você fazer isso. Você tem a pedra de toque para testar se aquele metal é válido. Você tem o gabarito para saber se a peça se encaixa. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Eu não quero a sua crença atrás de mim. Só que eu estou aqui em cima. Você tem a Bíblia para ter certeza. Você tem a Escritura o tempo inteiro para fazer isso. Não faça de forma leviana, claro. Não estou aqui incentivando a virar uns julgadores. O que eu estou aqui incentivando é a sempre olharmos pela Escritura antes de sairmos por aí dando devoção a qualquer um. Porque a chance, principalmente no nosso país hoje, de você ser enganado, manipulado, arrebentado, é enorme. Eu sinto dizer, mas a gente está quase procurando uma agulha no palheiro. Porque a chance de você ser enganado, a chance de quererem te arrancar o que você conquistou com esforço, colocando a culpa em você, dizendo que você não é abençoado de Deus, porque você não prospera, é grande. A chance de um safado estar se aproximando de você porque está de olho na tua mulher é grande. O que está de olho na tua filha é grande. Eu não estou dizendo porque eu estou dizendo, eu estou dizendo porque é estatística. Estou dizendo que é só você ir para a internet e ver o grau de manipulação. Se você gosta de documentário, assista Discovery. Passou um colombiano que, quando viu que a polícia ia pegar ele, sugeriu um suicídio coletivo e matou não sei quantas mil pessoas numa chácara na Colômbia. E todo mundo se matou com ele porque acreditavam nele. E ele diz, Deus está mandando a gente se matar. E todo mundo, então vamos nos matar. E os que sobreviveram foram poucos para contar a história. É só você buscar, você assiste isso. Aí você diz, mas a pessoa tem que ser muito tonta, né? Pois é. Uma novidade, nós somos pessoas. Corre o risco da gente ser tonto igual. Se não tiver escritura, corre esse risco mesmo, gente. Primeiro padrão, uma liderança que vive o que deve pregar. Segundo, a pregação. A pregação que cala os falsos ensinos. Esse é o outro padrão da igreja. A mensagem. A pregação que cala o falso ensino. Verso 10. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar.
pois motivados pela ganância, transformam casas inteiras, ensinando o que não convém. Paulo diz, olha, essa é a liderança que está aí, judaizantes. Judeus que querem transformar o evangelho num novo judaísmo. É isso que está acontecendo. Então, Paulo, agora no restante do texto, e segundo Paulo, judaizantes. Judeus querendo transformar o evangelho num novo judaísmo. Os judaizantes eram aqueles que queriam sempre acrescentar à cruz de Cristo observâncias que a própria cruz já tinha anulado. É a lei de Moisés mais cruz. Paulo vai dizer aos Gálatas, se você voltou para a lei, você caiu da graça. Aí a gente lê nas nossas traduções, caiu da graça, né? Porque a palavra que Paulo quer, a que Paulo se refere lá é pesada. Ele diz, você é um desgraçado. Se você volta para a lei de Moisés, coisas que Cristo morreu por elas, e muitas foram anuladas, principalmente a lei cerimonial, você caiu da graça, você anulou a graça de Cristo, você é um desgraçado. Ou é lei ou é cruz. Os judaizantes queriam unir as duas coisas e fazer o melhor, por isso eram legalistas, né? Do direito legal, de lei. Conhece crente legalista? Não, a fé salva, mas essa tua roupa vai te mandar para o inferno, então vamos arrumar uma roupa. Tem uma lei de homens além do evangelho da graça. Tem alguma coisa. Né? Eu vou dar uma ordem aqui para vocês, uma coisa que não diz respeito à fé, mas só porque eu quero. E aí eu imponho aquilo como uma imposição bíblica, dizendo, ó, tudo bem, você crê em Cristo, amém, mas você precisa fazer isso aqui também. Legalizo. Observar leis humanas, homens, e não o evangelho, a lei do amor de Deus. Paulo está dizendo, eles estão aí se aproveitando de vocês. E aí eles vinham com o quê? Como eles encontravam isso na Escritura, eles vinham para as longas genealogias de Paulo. Faziam alegorias elaboradas, contavam histórias e árvores genealógicas, de ensinos de rabinos extra-bíblicos. E com isso queriam dizer que a graça da cruz não era suficiente, que precisava de Jesus e mais alguma coisa. Então insistiam que para alguém ser salvo, tinha que observar as normas e os regulamentos meticulosos dos seus mandamentos caídos humanos. Você tem que fazer o que é humano. Esses membros da igreja eram judeus do tipo farisaico, né? Judeus fariseus, já estavam misturados com o gnosticismo grego da época, né? Aquela seita filosófica que invadiu a igreja no primeiro século, né? A gnosis, conhecimento. Gnosticismo é a salvação por meio do conhecimento. É uma seita que não diz muito para que veio. A matéria é má e o espírito é bom. É assim que funciona, né? Matéria má, espírito bom. Se a matéria é má, então eu tenho que judiar o meu corpo. Então flagelar o meu corpo, porque é a matéria que me faz pecar, o meu corpo. Só o espírito é bom. Então a minha missão é libertar o meu espírito dessa prisão ruim que é o meu corpo. Aí dois caminhos, né? Ou eu sou um libertino, porque se a matéria é ruim e eu tenho que matá-la, então eu dou para ela o que ela quer. Então eu viro um libertino. Eu viro um adúltero, eu viro um podre, um devasso, porque daí eu mato o meu corpo dando a ele o que ele quer. De outro lado, virava um ascetismo. Então, já que não pode, eu tenho que matar o meu corpo. Como que eu faço? Aí o sujeito se chicoteava, se batia, se rasgava, se cortava, porque ele tem que libertar. Gnosticismo, uma coisa maluca, e não duvide, existe na igreja hoje, até hoje, gnosticismo. É um judaísmo misturado com gnosticismo no primeiro século, e isso conduzia eles a esse dois tipos de vida. Ou eram licenciosos demais, depravados demais, ou eram fechados demais, ascéticos demais. Essa é a liderança. E agora perceba que esses judeus, esses judaizantes, eram judeus cretenses. Percebe que parece que misturou as duas coisas. Se você ler Atos 2, o Felipe pegou sobre Atos 2 esses dias atrás, você vê que daquele povo que vê as línguas lá repartidas e Pedro saiu pregando em idiomas, né? E os 120 que estavam no cenáculo receberam o Espírito, sempre pregando em idiomas não conhecidos por eles, porém conhecidos pelas pessoas que visitavam a festa do Pentecoste. Tem gente de Creta lá. Então os cretenses trouxeram lá no dia de Atos 2, a descida do Espírito, o Evangelho para cá. Mas vieram com o judaísmo junto, misturaram tudo. São judeus e cretentes, ou seja, legalistas natos, nascidos judeus, que haviam absorvido as piores características do comportamento local creta, dos cretenses. Então, um judeu, parece que o judeu e o cretense tinham algo em comum. Ambos se caracterizavam pelo emprego do engano para obter vantagem. Juntou as duas coisas ruins dos dois povos, dos cretenses e dos judeus. Então parece que um judeu ou um cretense honesto era difícil de achar. Ao mesmo tempo que parece que a combinação judeu-cretense não ficou muito boa, porque uniu o ruim ao pior. Imagina como era essa igreja.
ser membro de um lugar desse? Era assim que se desenvolvia. E Paulo vai identificar eles aqui com uma palavra. Verso 10, ele diz o quê? São faladores. Faladores. No texto grego significa alguém que fala coisas vazias e sem sentido. Faladores. Não é só alguém que fala muito. É alguém que fala nada. Além de falar muito, fala nada. E esse termo que Paulo usa é atribuído, por exemplo, à adoração pagã, onde as pessoas falavam aos deuses coisas inteligíveis, repetições que não davam para entender, um vocabulário inventado. Paulo diz, eles são isso, eles ficam diante de Deus e diante de vocês falando coisas que não fazem sentido, como se estivessem cultuando a um ídolo. São faladores. Lembra do Tite? Fala muito. Falam demais e falam nada. Paulo diz para Tito, o que você deve fazer com essas pessoas? O que devemos fazer com eles? Para definir o que a gente tem que fazer com eles, ele usa a palavra epistomizo. A tradução é, nós temos que tapar a boca deles. Fazê-los calar. Tape-lhes a boca. Fecha a boca desses faladores. Desses falsos líderes judaizantes, cretenses misturados. Gnósticos, legalistas. Fecha a boca deles. Essa palavra que Paulo usa, ela é muito pesada. A tradução literal é interromper alguém pela boca. Se possível, fazendo uso de um freio, de uma focinheira ou de uma mordaça. É para todo mundo. E por mais que a ordem estabelecida aqui seja para que esses faladores sejam calados, o conselho fixado, e não esqueça disso, é que somente com o evangelho no coração e nos lábios que a gente vai ter êxito na tarefa de calar o falso ensino no Brasil. Não adianta você denunciar e não apresentar o certo. Não adianta você apontar o erro e não trazer uma solução. A solução não é nossa, não é minha, não inventamos, não escrevemos. Está dito, está escrito, está posto, estabelecido, é a Escritura, é o Evangelho. Então a gente entende que a igreja não precisa de defensores violentos. Ninguém aqui precisa pegar numa espada, numa lança, para sair por aí matando e queimando o falso pastor. Não é para isso que a gente foi chamado. Não é para isso. Porque se a gente agir assim, a gente corre o risco de lutar em causa própria. Se agirmos pelo lado da violência, vamos estar lutando em causa própria e não tentando subverter o cenário que está exposto, que está estabelecido. Caótico. A gente vai estar só mudando de dono, a gente quer ser o dono. É como se dissesse, eu também quero uma parte disso, então arranco você e me dá teu lugar, porque eu também chegou na hora de eu ganhar também. Então não é por violência, é pela pregação do Evangelho. A gente precisa estabelecer os critérios para consagrar pastores. Isso precisa ser estabelecido, e já está estabelecido, precisa ser colocado em prática. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que governa bem a casa, que não engane, que não seja ganancioso, que ame a palavra de Deus, que viva pela palavra de Deus. Tem que estabelecer os critérios para consagrar líderes. Senão vai continuar a mesma bagunça, vai trocar 6 por meia dúzia. Tem que ter critério. Não pode negociar nenhuma dessas características que padronizam a igreja. Não dá para baixar o nível. Não dá para negociar. Ah, é 90%, falta 10%, a gente dá um jeito. O problema é que os 10 vão piorar tudo. Como eu disse, não é achar alguém perfeito que não tem. Paulo não está pedindo perfeição, Paulo está dizendo o mínimo. O mínimo, gente, que seja referência. Que alguém possa sentar aí e dizer assim, poxa, vale a pena. Vou confiar, vou ouvir os conselhos, vou andar atrás deles, vou me reunir com esse povo. É o mínimo. Dentro daquilo que está estabelecido, dentro do que está aqui. E feita essa regulamentação, padronizada essa liderança, se dedicar ao ensino simples do Evangelho. Se dedicar à pregação da palavra. Eu já disse para vocês e repito, eu não fui chamado para inventar. Quando eu escuto isso, né? Pastor, é muito bom te ouvir, mas é sempre a mesma coisa. O senhor prega sempre a mesma coisa. Eu digo obrigado pelo elogio. Porque eu só fui chamado para repetir o que está dito, eu não fui chamado para inventar. Então, obrigado por me elogiar, porque você vai ouvir sempre a mesma coisa. Agora, a razão é, por que eu vou sempre a mesma coisa? Porque a gente esquece da mesma coisa. A gente passa a semana
e esquece. E vai viver conforme a gente quer. Para domingo a gente, verdade, tem que estudar isso de novo. É filho, gente. Quem aqui é pai, sabe? Você repete sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus e Deus repete sempre a mesma coisa. Porque a gente sempre esquece da mesma coisa. Eu fiz karatê 2 anos na escola quando era criança, tenho uma memória boa. Tinha 9 anos, 8 e 9 anos. E o professor ensinou kata. Eu passei um ano fazendo o primeiro kata. Que verdade. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô professor, ensina para nós o segundo kata. Porque o primeiro já está chato. Ele falou assim, então aprende a fazer o primeiro, que depois eu te ensino a fazer o segundo. Você não faz nem o primeiro direito, quer aprender o segundo. Eu falei, mas 1 ano eu não faço direito? Não faz. Gente, é o evangelho. É o evangelho. Às vezes a gente quer algo grandioso e Deus diz, você não sabe nem engatinhar, meu amigo. Você me pediu perdão ontem por um pecado que você cometeu. Hoje eu vou te dar uma notícia. Amanhã você vai pedir perdão de novo, você vai fazer de volta. E você quer o quê? Por isso é a mesma coisa o tempo inteiro. Por isso é o evangelho, não é invenção, não precisa inventar, a gente não precisa de faixa, a gente não precisa de nada, a gente não precisa de evento, a gente não precisa vir com roupa colorida, a gente não precisa fazer o culto não sei do que, a gente não precisa ter tema, a gente precisa ter cruz, a gente precisa ter evangelho, a gente precisa ter arrependimento, a gente precisa olhar para nós e ver que a gente não é o que deve ser, que a gente está caminhando após um Cristo que é santo, que é puro, e que a gente não chega nem perto. Por isso todo dia a gente encontra uma mancha, e quanto mais perto a gente se aproxima da luz, mais suja a gente se enxerga, e quanto mais a gente se limpa, parece que mais prolifera, porque é assim que a gente é, pecador. Por isso é só isso, só essa renovação, só essa máquina de lavar de Jesus que fica ligada 24 horas lavando e centrifugando para a gente ter chance de aproveitar o mínimo de Deus. Amém. Para isso a gente precisa estar num lugar sadio. Se não for sadio, só vai aumentar a doença e só vai matar. É disso que a gente precisa. Quem prega apenas o evangelho consegue calar definitivamente os seus opositores, sem precisar usar de violência, apenas pregando o evangelho. Meça tudo. Pegue a Bíblia. Não concorde comigo de primeiro. Eu sei que esse metro quadrado aqui me dá um certo poder. Todo mundo sabe disso. Porque aqui a gente fala de coisas eternas e tem que ter muito respeito e temor diante de Deus e medo do que diz. Porque o que eu digo aqui pode levar você a amarrar uma corda no teu pescoço ali na esquina. Pode justificar um pensamento que você já tem. Por isso tem que ser muito cuidado. Por isso que aqui a gente tem medo desse metro quadrado. Não é qualquer um que sofre, não é porque a gente é arrogante, não é porque a gente tem a verdade. Pode dizer o que quiserem, não é. É porque a vida de vocês e a minha que depende disso aqui. Então não pode ser mínimo. Se a gente tem a escritura para ter certeza, então não vamos dar o coração da boca, incluindo eu, incluindo eu, que qualquer um que subir aqui, leia, se tem dúvida, pergunta, você tem meu WhatsApp. Como eu adoro responder pergunta. Pergunta, converse, venha no sábado, a gente discute aqui. Não briga, a gente discute. A gente chega aqui a conclusões. Participe. Amém?